Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou criador aqui do canal. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre atuadores hidráulicos. Então, existem diversos tipos, diferentes tipos, e é importante que você conheça isso para ter uma ideia maior sobre os sistemas hidráulicos. Então, para começar a conversa, eu só quero deixar bem claro que esse é um vídeo bem básico, de conhecimento bem básico, mas que é super importante, principalmente se você quer aprender mais sobre hidráulica. Então, é importante que você tenha um bom conhecimento básico da base da hidráulica para que nós possamos ir avançando cada vez mais no conteúdo, beleza? Então, para começar, eu queria que você pensasse um pouco no seguinte: por que o nome atuador? Então, se a gente pensar num sistema hidráulico, num circuito, numa ponta a gente vai ter lá o tanque, ou reservatório hidráulico, e seguindo o sistema, lá na outra ponta a gente vai ter algo que faz o movimento. Então, muitas vezes vai ser um cilindro, ou vai ser um motor hidráulico, ou até mesmo algum outro tipo de mecanismo. E esse mecanismo que faz esse movimento, ele atua na máquina ou em algum equipamento. Então, por isso ele recebe o nome de atuador. E quando a gente para pensar então nos diferentes tipos de atuadores hidráulicos, eles geralmente são divididos em dois tipos. Temos os atuadores lineares e os atuadores rotativos. Então, como o próprio nome já diz, os atuadores lineares, eles recebem esse nome porque o movimento que eles fazem é um movimento linear, ou seja, em linha reta. E já os atuadores rotativos, como o nome já diz, eles fazem um movimento rotativo, rotacional, eles giram, tá? Então aqui eu trouxe para você um exemplo de atuador linear. E o exemplo mais conhecido e utilizado de atuador linear é o cilindro hidráulico. Então pensa comigo aqui, um cilindro, como ele funciona? Ele tem um êmbolo, tem uma haste, conforme a pressão hidráulica é exercida no interior desse cilindro, quando ele está em funcionamento, ele abre e fecha, ou seja, a haste ela sai do cilindro e ela retorna para o cilindro. Então vamos aqui para a animação que você vai entender bem o movimento que o cilindro faz. Então aqui nós temos um cilindro hidráulico, aqui em preto tem o êmbolo e a haste, e veja que em vermelho agora eu marquei um ponto inicial desse cilindro hidráulico. Então a partir do momento em que há pressão no interior da câmara do cilindro, a haste vai se movimentar, o cilindro vai abrir. E agora eu vou marcar o outro ponto onde o cilindro, onde a haste do cilindro está neste momento. Então agora nós temos os dois pontos que o cilindro se movimentou. E quando a gente ligar esses dois pontos, o ponto A com o ponto B, nós temos o que? Uma linha reta. Então essa linha ela aconteceu quando o cilindro abriu, e quando o cilindro fechar, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o cilindro vai voltar para a posição que ele estava anteriormente. A haste vai voltar para a posição que ela estava anteriormente. Então agora chegou o óleo hidráulico no outro lado da câmara do cilindro, a haste vai ser recolhida e nós temos as duas posições. Da haste, a posição inicial e a posição final. Ligando então esses dois pontos, nós temos uma linha reta. E por isso o cilindro hidráulico é um atuador linear, porque o movimento que ele faz é um movimento em linha reta. Agora vamos ver um tipo de atuador rotativo. Um dos tipos utilizados são os atuadores osciladores. Então aqui eu trouxe um exemplo que é diferente, que poucas pessoas talvez tenham tido contato ou conheçam, mas esse tipo de atuador, como ele funciona? Ele tem um êmbolo internamente, que eu já vou mostrar aqui para vocês, mas que conforme a pressão hidráulica, como num cilindro, este êmbolo, este pistão interno aqui, ele vai se movimentar ou para um lado ou para o outro. Então veja aqui na animação. Aqui nós temos então esse pistão, esse cilindro aqui, e veja que na parte de baixo aqui há uma espécie de cremalheira no pistão, no cilindro interno aqui do atuador. E aí, como eu disse para você, conforme o pistão aí se movimentar, ele vai movimentar outra parte deste atuador. Veja só. Então agora a pressão do óleo vai chegar do outro lado aqui
deste equipamento, vai fazer então com que esse cilindro, com que essa haste se movimenta, com que esse pistão melhor se movimente, e veja que esse outro eixo em preto que nós temos aqui, que tem uma espécie de engrenagem, que na verdade é outro eixo com uma cremalheira, ele também se movimenta e ele acaba girando de acordo com o movimento que é gerado pelo movimento, pela pressão do óleo hidráulico. E aí você pode me perguntar, beleza, Elvis, mas onde esse equipamento, esse dispositivo, esse atuador é utilizado? Então ele é utilizado em diversos tipos de máquinas, máquinas agrícolas, máquinas de construção civil, e eu quero trazer um exemplo aqui de um vídeo que eu encontrei de um exemplo deste tipo de atuador. Então é um cesto de um equipamento pantográfico. Então imagina, uma pessoa está trabalhando em altura, dentro de um cesto, ela precisa que aquele cesto se movimente, se desloque neste sentido. E aí a gente tendo um atuador oscilador ali no eixo do cesto, é possível com que esse cesto se movimente, fazendo com que a pessoa que esteja lá dentro consiga alcançar lugares que, sem ter esse movimento, a pessoa não conseguiria, que facilita muito o trabalho. E aí, para finalizar, eu quero trazer mais um exemplo que muitos consideram esse exemplo sendo um atuador rotativo e algumas pessoas separam, tá, este equipamento aqui, não considerando ele um atuador rotativo, que são, na verdade, os motores hidráulicos. Então eu vou trazer um exemplo aqui para você de um tipo de motor hidráulico, são os motores de engrenagens, tá? Existem diversos tipos, eu estou trazendo aqui um exemplo para você. Então algumas pessoas consideram o motor hidráulico sendo um atuador rotativo e outros separam ele como sendo outro tipo de atuador. Então vamos aqui para a animação. Então aqui nós temos como se fosse internamente o motor hidráulico e vejam que se você já assistiu o vídeo sobre bomba de engrenagens, que eu vou deixar aqui em cima, você vai ver que é muito similar a uma bomba de engrenagens. Internamente eles são diferentes, tá? Só que a bomba, como a bomba funciona? A bomba, ela é conectada, o eixo de uma engrenagem é conectado ao eixo do motor, que faz com que as engrenagens giram e as engrenagens vão fazer com que o óleo se movimente. Então, no motor hidráulico é o contrário, é a pressão, é o óleo que vai movimentar as engrenagens. Então, o óleo vai chegar aqui até as engrenagens e quando houver um acúmulo de pressão suficientemente forte, vai fazer com que as engrenagens se movimentem. E aí, fora do motor aqui vai ter um eixo, esse eixo vai estar girando, então a gente consegue conectar algum outro dispositivo nesse motor hidráulico aqui. Então, o óleo ele vai sempre percorrer este caminho aqui no interior do motor, fazendo então com que as engrenagens se movimentem. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido útil para você e convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e mandar esse vídeo para alguém que você conhece que está começando nessa área. Daqui a pouco está começando a trabalhar com máquinas agrícolas, máquinas de construção civil. Eu acredito muito que isso pode ajudar essa pessoa a conhecer um pouco mais sobre hidráulica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.